Pode sentar, igreja. Lembrando aos irmãos que a partir do dia 1º de janeiro, nós teremos culto na quarta-feira, um culto de oração, de estudo bíblico. Os irmãos estejam aí colocando isso na agenda interna. Não é fácil fazer essa virada dentro da gente, mas vai guardando isso, por favor, no seu coração. Tem um casal aqui com o bebê e nós queremos agradecer a presença de vocês, são bem-vindos. Para mim é tão recente, mas a turma já conhece aí. Já tem o olho puxado já, tão parecido com o pessoal daqui. Bem-vindos, Deus abençoe vocês. Uma loura também ali, que eu esqueci o nome dela. Laísa, muito bem-vinda. Primeira vez também aqui? Segunda vez. Bem, tá, Deus te abençoe. Aí, família, seja bem-vinda. Lucas capítulo 2, se você abrir a sua Bíblia aí, onde já foi lido, versículo 10. É um texto que queremos compartilhar com os irmãos. Ele vai falar-nos do Natal em 3 tempos, nos direcionar para pensar justamente isso, o Natal em 3 tempos, passado, presente e futuro, apontando para o verdadeiro sentido do Natal. Lucas 2, versículo 10. O texto diz assim: mas o anjo lhe disse, o anjo lhes disse, eram os pastores, eram no plural: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Amém. O Natal que aconteceu há 2000 anos atrás, na realidade, ele começa há muito antes do nascimento do menino Jesus. E o Natal vem revelar o caráter de Deus, o amor de Deus, a personalidade de Deus, a essência de Deus. Deus é amor. E o texto sagrado fala isso várias vezes. 1 João 3,16 vai falar de Deus que é amor, assim como João 3,16. E todo o texto sagrado vai falar de amor. Nós temos o hino ao amor lá em 1 Coríntios 13. Mas antes que acontecesse um caos na terra, que se manifesta até hoje na realidade de metade da população viver com $2 por dia, que se manifesta nas guerras que estão acontecendo em tantas partes do mundo, que se manifesta numa atitude de domínio que algumas pessoas exercem sobre as outras, isso se tratando de direção de países, de homens e mulheres que ao longo da história agiram com mão de ferro, como se fossem superiores aos demais. E dentro de casa, entre família, entre marido e mulher também, o caos instalado descreve a condição do homem tão distante da origem, tão distante de quando Deus formou todas as coisas. Lendo Gênesis capítulo 1, temos que ler devagarinho e curtindo, examinando, entendendo cada etapa que Deus construiu, que Ele fez, que Ele disse, e que Ele curtiu, e que Ele viu que era bom, e de repente Ele cria o homem, Ele viu que era muito bom, mas de repente onde era tão bom, é que aconteceu o caos. Onde era tão bom, onde a imagem e semelhança de Deus foi doada, é que acontece exatamente a grande dificuldade. O homem teve o direito de amar, como extensão do amor de Deus, mas o amor por si só é livre. O amor por si só, ele pode matar. O amor por si só, ele tem o direito de escolher se vai continuar amando ou não, senão não seria amor. E o homem escolheu o desamor, se desumanizar. O direito de amar deu ao homem o direito de não amar mais.
o direito de amar que ele recebe de Deus, como imagem de Deus, deu a ele o direito de desumanizar-se. E nós não somos mais tão humanos quanto fomos criados. E quando temos experiência com Deus, Deus não quer fazer de nós anjos. Deus quer fazer de nós humanos. Tão humanos quanto Ele idealizou. Tão humanos quanto Ele sonhou, quanto Ele planejou e quanto Ele nos constituiu. E o pecado deformou essa humanidade, essa semelhança de Deus em nós. E o capítulo 3 de Gênesis descreve exatamente a queda do homem, a distância de Deus, o mau uso da liberdade e do amor, e ali naquele momento, o Senhor dizendo exatamente para a serpente que estava ali representando e incorporada nela toda a essência do mal, ele diz da semente da mulher. Ele disse que da semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Da semente da mulher, versículo 5, ele estava dizendo que esmagaria a cabeça da serpente. Quando isso aconteceu? Muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Mas, desse tanto tempo atrás, na realidade nós vamos entendendo que o Natal já estava ali previsto, acontecendo, tanto quanto há 2000 anos atrás, tanto quanto hoje na sua vida e na minha vida e no nosso futuro, como falamos aqui, ouvimos aqui agora mesmo, dizendo: prepara a igreja, porque um dia nos encontraremos com o Senhor. Nós sabemos que existem duas maneiras de olhar para o tempo. O tempo cronológico, no dia 11 de dezembro, assumimos como pastor da igreja. Logo hoje, dia 26, fazem 16 dias, 15 dias, 14 dias, sei lá, não sei fazer conta direito, que nós estamos juntos aqui, e a Marlene e a Kátia também conosco aqui nesse tempo. É um tempo cronológico, numérico, humano, que aponta para nasceu, cresceu, envelheceu, morreu. Mas tem uma maneira de ver o tempo a partir da ótica de Deus. Deus faz uma leitura no tempo kairos. O tempo de Deus, ele não está limitado ao tempo e ao espaço como você e eu. O tempo de Deus, o próprio Deus, não envelhece, não se limita a nada disso. E isso faz uma eternidade entre como nós vemos a história e como Deus vê a história. Entre como nós vemos o Natal e como Deus vê o Natal. Quando nós vemos o Natal e quando Deus vê o Natal, porque para Ele as coisas estão acontecendo, e o que Ele prometeu lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, está acontecendo agora, tanto quanto aconteceu há 2000 anos atrás. O amor não se atrasa. Deus nos ama agora. Deus nos ama agora. Ontem eu li um texto de Miqueias, que é muito interessante, quando ele vai dizendo no último capítulo, Deus tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Como é que isso é possível? Ele é Deus, Ele é bom. Logo, pequei, confessei, Ele jogou fora. É só isso. O texto de Isaías fala que Ele lança nossos pecados na profundeza do mar, no mar do esquecimento. Então significa que Deus é bom e que ninguém vai se perder no meio do caminho. Não é isso, queridos. Não é isso. Quando Deus fala que nos perdoaria, que Ele faria essa demonstração de amor e que todas nossas maldades, nossos pecados serão atirados nas profundezas do mar, isso tem um preço, tem um custo. E é muito bem descrito. Os pais dos meninos aí precisam de, se já não conhecem, não viram com eles, tem que ver as Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis. Já viram, papai e mamãe? Não viram? Por favor, mostrem para eles. As Crônicas de Nárnia é uma literatura fantástica, maravilhosa, de C.S. Lewis, um dos maiores teólogos, pensadores do século passado. Vale a pena ler tudo que ele escreveu, maravilhoso a literatura. Mas ele, então, naquele país imaginário, em Nárnia, que os filhos de Adão, aquelas 3 crianças vão parar lá, acontece um fenômeno que parece muito com o que acontece cá entre nós. Eustáquio, o irmão do meio, ele
foge da turminha, ele se perde, porque ele foi atraído por um negócio mais gostoso que o chocolate que a Emily ganhou ontem. Era um doce tão gostoso que você vê no filme, você fica assim com vontade, desejando dar uma mordidinha também. A feiticeira branca aponta para ele. Deixa eu parar aqui para fazer uma perguntinha necessária. As crianças não iam sair não, né? Foi por aí não, né? Ah, então tá. Então a feiticeira branca mostra para ele e ele fica maluquinho. Ele segue aquela feiticeira até o castelo dela. Infelizmente a representação do mal ali é muito parecido com Montreal, porque é muito gelo. Há muitos séculos a terra estava congelada, branca, e a primavera nem lembrança tinha mais. Eustáquio então vai e ele trai, porque ela dá o doce a ele, dizendo assim: você vai trazer os seus irmãos aqui. Não conte nada, apenas os traga. Ela iria matá-los. Porque havia uma profecia que, através da vida deles, se quebraria o domínio da feiticeira branca, do poder gelado e mal que ela impunha a Nárnia. Ok, ele foi lá, comeu o docinho dele, e aí ele volta, e o certo é que eles saem de Nárnia, vêm aqui, e ele esconde, guarda aquele segredo. A irmãzinha dele fala: não, Eustáquio foi, Eustáquio viu. E aí ele não conta que foi, não conta que viu. Aí volta os três, a princípio foi só ele e a irmãzinha. Aí volta os três e aí ele tenta, mas não consegue. Quando ele percebe que estava traindo todo mundo, que ele se arrepende, que ele volta, parecia que estava tudo bem, que ele foi perdoado pelos irmãos, o leão o recebeu. Acontece uma coisa muito interessante. A feiticeira branca aparece no meio do exército do leão, e aí todo mundo com muito ódio dela, querendo brigar, mas aí ela tinha uma palavra de ordem. Ele traiu, vocês o perdoaram, alguém tem que morrer no lugar. Nesse momento, o leão se apresenta e vai, ninguém entende nada. O leão morre no lugar de Eustáquio. E Eustáquio é odiado durante 2 filmes. Lá no terceiro que vai ficar bonzinho. Vale a pena ver o resto do filme. Mas o certo é que no tempo e no espaço nós vamos entendendo que Deus está se manifestando e que quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele perdoa porque o leão da tribo de Judá se fez o Cordeiro de Deus. O grande Deus se fez o menino na manjedoura e ele morreu por nós. Aquele que era sem pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Para que Eustáquio pudesse estar ali em comunhão no meio da família e vendo toda aquela celebração de vitória contra o gelo e a primavera que floriu para sempre, nós encontramos o leão morrendo no lugar dele. E não é diferente de você e de mim em relação ao Senhor. Então esse amor em 3 tempos, no tempo cronológico, nós vamos encontrar Gênesis 3, vamos encontrar o final de Mateus, de Lucas, de João, Jesus na cruz, vamos encontrar no futuro, e a gente aqui no presente vamos entender o que aconteceu no passado. No passado, o Natal, o amor manifesto, ele aparece quando Eustáquio, quando a humanidade, representada ali em Adão e Eva, decide usar o amor em desamor, decide se desumanizar, ele faz uma promessa: eu esmagarei a cabeça da serpente através do pé da semente dessa mulher. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Apontando para o mal personalizado ali, dizendo que a semente da mulher esmagaria, pisaria a cabeça do inimigo e que o inimigo morderia o seu calcanhar. E a cruz é isso, a mordida no calcanhar. Mas a cruz também é isso, um pisar na cabeça do inimigo, e a partir dali a história muda. E Romanos fala que em algum tempo
debaixo dos nossos pés, o Senhor pisará a cabeça de Satanás debaixo de nossos pés. Mas entre Gênesis 3,15 e Lucas 2,10, o não temas, eu te trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. Não tem distância no tempo de Deus, no tempo Kairos. Deus disse e Deus agiu. O que para nós parece ali 10, 15, não sei na sua conta quantos mil anos vai dar entre aquela ocasião e a ocasião do nascimento de Jesus, para Deus foi sequencial. Ele disse que livraria o homem dos seus pecados. Ele disse que o amor prevaleceria. E ele disse agora com detalhes, respeitando nosso tempo, respeitando nossos limites. Ele envia Jesus. E ele nasce na manjedoura, na estrebaria, como um sinal. Ele estaria não do nosso lado, que vive com mais de $2 por dia, mas do lado de lá, que não pôde pagar um hotel, porque chegasse lá com muito dinheiro no bolso. O hospedeiro tirava alguém pobre lá e colocava aquela família, mas eles não tinham também, e eles nasceram ali. Um sinal. Um menino deitado onde deita o cabrito. O menino deitado onde deita o animalzinho. O menino nascendo no estábulo. Isso é uma coisa que para eles era um grande sinal. E um outro sinal que tem aqui, queridos. Na cidade de Davi, em Belém, nos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso vai mostrar outras mais de 300 profecias, detalhes sobre Jesus que foi se manifestando e acontecendo a partir do nascimento de Jesus até a sua morte e ressurreição. Mais de 300 detalhes descritos no Velho Testamento que acontece agora. Mas tem uma coisa importante em Belém, uma cidade muito pequena, uma coisa importante em quem os anjos, para quem os anjos anunciaram para os pastores. E os pastores, eles representavam alguma coisa muito interessante. Lembra lá no Egito, quando José chega e traz a sua família, ele pede ao faraó que eles fiquem lá na terra de Gósen. Por que ele pediu? Primeiro porque era a melhor terra, era uma terra boa para colocar a sua família. Mas depois porque era a terra em que os pastores viviam. E os pastores, mesmo lá entre os pagãos, eram discriminados por vários motivos. Porque estavam ali misturados com os animais, porque não tinha nem dia nem noite para eles, porque tinham que trabalhar sábado, porque tinha uma série de características na vida deles que ofendia aos religiosos principalmente. E quando chega aqui, na época de Jesus, quando chega a religião instituída, também rejeitava os pastores da mesma forma e por vários dos mesmos motivos. Um dos quais é porque eles tinham que trabalhar aos sábados. E isso era um problema muito sério. Então os pastores, cerimonialmente impuros, considerados indignos de confiança pelo estilo de vida deles, vai mostrar para você e para mim que o amor de Deus não conhece limite. E quantas vezes você se sente discriminado por isso ou por aquilo no meio da sua família? Vamos pensar no Ari. O Ari é chamado de quebecois. Como é que você fala? O nordestino mais quebecois que ele já conheceu. A gente fala brincando, mas como é que isso soa dentro do coração dele? Como é que ele sente isso? Como é que ele recebe uma piada dessa? Como é que os orientais recebem as 1.500 piadas que acontecem? Isso dentro de casa é do mesmo jeito. Quem cresceu mais, quem cresceu menos, quem é maior, quem é menor, quem é do meio. Nós temos todas as tendências do mundo a nos discriminarmos e a sermos discriminados. E às vezes o outro, sem a menor intenção, nos joga no buraco. Porque esse é o nosso perfil. Nos falta, nós perdemos essa característica de amor que nos faz realmente ser o que Deus queria que fôssemos. O amor de Deus não conhece limite, classe social. E Ele veio para mostrar o seu amor para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A alegria não foi apenas para
uma pessoa, para algumas pessoas, apenas para os pastores. Porque nós vamos encontrar João 3,16, Jesus conversando com Nicodemo, dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não era só para os pastores, mas era todo aquele que nele crê. Isso lá no passado, mesmo antes de Jesus, a salvação vem se desenvolvendo através da fé. E no presente, o Natal termina na cruz. Na realidade, o que começou ali na manjedoura, começou 9 meses antes da manjedoura, quando os pastores anunciaram a Maria que ela estaria grávida. E quando os pastores anunciaram a José, já fugindo, já com a mochila pronta, já lá na esquina, virando no sinal: José, peraí, volta. O que aconteceu? Foi uma ação de Deus na vida daquela menina. Ela não é o que vão pensar que ela é. Ela não é o que você pensou que ela é. Ela é uma menina que Deus se separou para vir através dela o Salvador. O que aconteceu há 2000 anos atrás, na realidade está acontecendo agora. O Natal tem validade eterna e instantânea. O Jesus que nasceu naquele lugar, naquele momento, quer nascer, continua nascendo nos corações. Nós nos transformamos na manjedoura, que somos limitados, humildes, no sentido de não termos em nós mesmos o que oferecer para Deus. Nós temos várias características que fazem de nós um lugar muito parecido com a manjedoura. Porque se você for olhar o passado da manjedoura, tem um punhado de coisa que não faz sentido o menino Jesus deitar. No nosso coração, para trás, tem tanto de coisa que não faz sentido Deus habitar. Mas Ele quer habitar no nosso coração, no seu coração, no meu coração. O Natal tem validade eterna e instantânea quando nós percebemos a inequívoca necessidade de salvação que nós temos. Eu preciso de salvação. Você precisa de salvação. Todos os povos da terra precisam de salvação. E sabendo disso, Jesus, em João 17, ele ora dizendo: Senhor, Pai, rogo-vos não somente por esses. Era uma reunião de oração de 13. Ele e os 12. Pai, rogo-vos não somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Sem essa convicção de que nós precisamos de um Salvador, nós não seremos salvos. Sem a convicção de que a manjedoura, recebendo só o cabritinho, só os animais, não vai ter nenhuma importância na história. A manjedoura ia continuar sendo a manjedoura que era, mas Jesus nasceu ali, Ele deitou ali, e Ele tem que nascer em nossos corações. E no presente, o Natal está acontecendo. Mas também, no futuro, o Natal continua acontecendo. O projeto de Deus, o sonho de Deus, o que Deus planejou, continuará acontecendo. E o apóstolo Paulo fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais imaginou o coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem é que ama a Deus? Aquele que entendeu, que conheceu o Natal. Quem é que ama a Deus? Aquele que deixou o menino Jesus nascer na própria manjedoura. Aquele que se construiu manjedoura, que se reconhece sujo de toda a história, mas alvo do grande amor de Deus. E que deixou o Senhor nascer no seu coração. Nós não o podemos ver por inteiro, porque ainda há um nevoeiro, uma expressão de uma poesia. O futuro do Natal, o que o Natal nos oferece no futuro, não podemos ver por inteiro, porque ainda há nevoeiro. Mas Apocalipse termina dizendo que ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e não haverá nem choro, nem ranger de dentes, porque nessa cidade, estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, nesse ambiente, nesse estábulo, nessa estrebaria, nessa manjedoura, agora tem um contexto para sempre da habitação do Senhor, apontando agora para Jerusalém, e nessa Jerusalém celestial, que é reflexo do Natal,
nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. Louvado seja o nome do Senhor. É muito interessante a expressão do Apocalipse dizendo que haverá ruas de ouro nos céus. Eu vou andar em ruas de ouro. Sabe o que isso significa? Significa que tudo que para nós aqui é importante, lá vai ser lixo. Tudo que para nós aqui anda pendurado nos lugares mais delicados e guardado nos cofres mais bem fechados, lá vai ser como é para nós aqui a neve ali fora, a poeira no verão brasileiro. Ouro no céu significa nada, porque os nossos olhos estarão focados no Senhor. Ali não haverá necessidade do sol, porque a glória do Senhor iluminará as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso é reflexo do Natal no futuro. Bom, em todos os tempos o que Deus deseja é resgatar, é trazer de volta. A história do Natal é a história da vitória do amor sobre todo o desamor que o pecado trouxe no coração do homem, sobre todo abandono que nós vamos sofrendo naturalmente por causa da própria situação em que o pecado nos colocou, sobre todo o desprezo que o ser humano sente, porque o abandono é uma característica do ser humano. O abandono, o nascimento, depois de 9 meses tão gostosinho, tão tranquilo, tão legal, sem faltar nada, a primeira coisa que os meninos vão fazer é chorar. E a gente fala, que delícia, chorou alto. Verdade, tem que chorar e chorar muito. E os pulmões têm que ser testados ali. Mas é isso. Daí para frente é sem toda a proteção. E daqui para frente é outra história. Daqui para frente é matar o leão. A todo tempo pedindo sem saber expressar e por aí vai. Essa é a jornada do ser humano. Mas que bom que os bebês aqui nascem debaixo desse ambiente de graça, apontando para toda a ação de passado, presente e futuro que o Natal tem sobre as nossas vidas. Nosso desejo é que essa história seja a história de cada um de nós. Sua história, a minha história. Nós entrando na procissão. Nós, atrás dos Reis Magos, adorando o Filho de Deus. Nós, junto com a família, indo para o templo para adorar. Nós, junto com os discípulos, ouvindo de Jesus. Nós, confusos com a crucificação, meio dispersos, mas depois atraídos após a ressurreição, quando ele disse assim, ei, por que estáis olhando para o céu? Os anjos anunciaram, o Jesus que viste subir, um dia voltará para buscar a sua igreja. O Natal continua e continua na sua vida e na minha vida, que sejamos modelo para muitas pessoas e sejamos proclamadores das boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, porque nos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Nessa manjedoura, Jesus nasceu. Nesse lugar apodrecido, esquecido, largado, Jesus habita. Jesus marcou a minha história e também a sua história. Queria que orássemos. E nessa oração, a proposta é que Deus nos dê olhos para ver todas as famílias da terra que precisam de ser iluminadas pelo Natal, precisam de conhecer Jesus. Todas as nações da terra são receptoras da mesma graça que eu fui receptor. Todas as manjedouras da terra precisam ter nelas Jesus nascendo. Todos os corações precisam experimentar as boas novas do nascimento de Jesus, porque são a única fonte de verdadeira alegria para todas as pessoas. Não tem outra fonte de alegria. Tem prazeres por aí, mas a Bíblia fala que nós temos que transformar nossos prazeres para agradar a Deus e entendermos o que Ele está querendo fazer nas nossas vidas. Eu quero escutar.